Muito boa noite, começando mais uma edição do CJC News. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente entrevista, procura saber e ter informações sobre assuntos bem específicos. Você de casa que acompanha a gente pelo Instagram, no canal.cjc ou pelo YouTube, canal CJC Oficial, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para participar, comentar, compartilhar sobre esse assunto. Por exemplo, a gente se comunica pela TV, né, e temos uma facilidade grande de transmitirmos informações. Algumas pessoas falam através de música, outros através de desenhos. Mas tem uma galera também que fala através da própria fala, da voz. E quando a gente tem um problema ou uma dificuldade de falar alguns fonemas, o que a gente faz? A gente tem que procurar ajuda. E por isso, eu estou aqui com a fonoaudióloga Aline Casati. Quase que eu busco uma consulta para falar fonoaudiologia, né? A fonoaudióloga. Tudo bem, Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bem-vinda, tá? Obrigada. A gente hoje vai falar sobre a sua experiência e sua atuação como fonoaudióloga infantil. Sim. Né? E nem sempre os pais conseguem perceber que a criança precisa de um fono. Alguns pensam, vai melhorando, quando crescer consegue falar Flamengo ao invés de Framengo, né? Consegue tirar a língua entre os dentes para falar saúde. Esses são alguns tipos de questões que aparecem no seu consultório. Sim. Mas a gente vai falar quando que aquele jeitinho bonitinho, engraçadinho que a criança fala, deixa de ser engraçado e passa a ser uma patologia. Vamos ver no VT a importância da fonoaudiologia infantil. A fonoaudiologia infantil desempenha um papel crucial no desenvolvimento saudável das crianças, atuando na prevenção, avaliação e tratamento de distúrbios da comunicação, linguagem, fala, voz, audição e funções orofaciais. Profissionais fonoaudiólogos são essenciais para garantir que as crianças alcancem seu potencial máximo em termos de habilidades comunicativas e cognitivas, fundamentais para o seu sucesso acadêmico e social. Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento da linguagem e da comunicação é acelerado. É durante esse período que a intervenção precoce em casos de atraso ou distúrbios na fala e linguagem podem fazer uma diferença significativa. Problemas de fala como a dislalia, gagueira e atrasos no desenvolvimento da linguagem são comuns entre crianças. A fonoaudiologia infantil aborda essas questões através de terapias personalizadas que promovem o desenvolvimento adequado das habilidades comunicativas. Tá aí, dislalia. Esse é um dos problemas que as crianças podem ter, né? Mas tem uma vasta opção aí de problemas que aparecem, né? Que as crianças enfrentam. Sim, né? Porque dislalia, né? Hoje é chamado de transtorno fonológico, onde a criança troca os sons, omite esses sons, né? Tem uma distorção desses sons. Então é importante a intervenção do fonoaudiólogo, porque cada criança tem um desenvolvimento, Sim. né? E cada idade tem ali um fonema específico para se desenvolver. Então, quando essa idade já atinge, né, já ultrapassa aquele fonema que deveria já ter desenvolvido, é importante a intervenção do fonoaudiólogo nesses casos. Né? Esse desenvolvimento infantil, né, das sílabas e fonemas que as crianças conseguem falar com naturalidade, é bem utilizado dentro de escolas para alfabetização. Eu já percebi que no início de uma vida escolar, de uma criança com 6 anos aproximadamente, ele já conhece algumas letras e começa a fazer aquelas construções, né, de sílabas, mas até eles terem aquelas sílabas com encontros consonantais para escrever cravo, CR, demora mais um tempo. Sim. Porque existe essa fase, olha, eu não posso ensinar isso aqui porque a estrutura física dele ainda não permite, é isso mesmo? Assim, não tem aquela maturidade. A gente pode indiretamente estar ali sempre
falando, né, corretamente os sons. É muito importante, né, que a gente fale corretamente para a criança, porque como elas são mais esponjinhas, elas absorvem tudo. Então, se a gente falar de uma forma que não seja correta, elas podem internalizar e acabar fazendo esse uso incorreto da fala. Então, desde pequenininho, né, embora que é bonitinho, a gente fale, né, que fofinho e tal. Que bonitinho, não existe. Pois é, a gente pode falar com carinho com a criança, mas com a articulação correta das palavras, né? Porque a criança já vai internalizando aquilo que ela ouve, então ela vai desenvolvendo, né, aquilo que ela ouve. Então, que se a gente já passar de uma maneira correta, isso já facilita o desenvolvimento dela. Até porque as crianças, elas aprendem a falar o nosso idioma através da audição. Exatamente. Né? É primeiro contato, se eles começarem a ter a repetição de palavras erradas, depois que configura esse registro, é extremamente difícil você desarticular isso. Sim, vira um hábito, né? Um mau hábito, né? Então, para desconstruir, fica um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? É possível. Eu conheço casos de pessoas que, quando criança, ouviam os pais responsáveis falar a palavra faculdade, mas falavam faculdade. E ouviu naturalmente. E depois de adulto, essa criança, foi que ela percebeu que falava errado. Simplesmente porque ouviu. Ela não tinha um problema físico, ela não tinha um problema estrutural, mas foi a maneira como ela ouviu. E isso é um ponto que a gente precisa ter como importante. Exatamente, porque o meio, ele faz o ser humano, né? Então, se a criança vive num contexto onde todos falam corretamente, né, onde as pessoas conversam com ela, a tendência é que ela desenvolva a fala de uma forma correta. É claro que se ela tiver alguma questão intrínseca, né, alguma dificuldade que precisa ser investigado, né, isso tem que ter a intervenção do fonoaudiólogo, não tem jeito. Mas se desde pequenininho a gente ensinar a criança a falar corretamente, né, o prognóstico, né, o desenvolvimento dela vai ser bem melhor do que quando a gente fala de uma forma errada, porque é bonitinho, que a criança é pequenininha. É engraçadinha, a criança só entende assim. Exatamente. Na verdade, não é bem assim. Ela né? entende o normal, né? O que você falar, ela vai entender, lógico, dentro da realidade e do desenvolvimento mental dela, né? Cognitivo. Exatamente, porque a forma carinhosa não invalida a forma correta de falar com a criança, né? Pois é. Na reportagem, a gente ouviu e viu algumas áreas de atuação do fonoaudiólogo, né? Não é só a maneira de se falar que você, como profissional, atua com crianças. Não. Quais são as áreas que você trabalha? Eu trabalho na área da escrita, da fala, que é do processo da alfabetização, né? Da escrita? É da escrita, porque tem crianças que trocam algumas letras, né? Muitas vezes escrevem conforme falam. Então, muitas vezes, né, essa dificuldade de falar, essa troca na fala, dos sons da fala, numa fase de alfabetização, pode interferir na escrita e na leitura. Então, assim, essas questões de compreensão do que está lendo, né, essa dificuldade de como é aquela escrita, a gente trabalha também. Entendi. Então, nesse apoio à escola, né, nesse auxílio à escola. Caramba, que interessante. E às vezes consideram que é um problema, essa criança, desculpa o termo, mas infelizmente muitos pais falam, essa criança é burra mesmo. É uma maneira completamente errada de se falar, claro, gente. Com certeza. Mas, lamentavelmente, tem alguns pais que falam assim. Sim. E não é uma questão de deficiência cognitiva da criança, que ela tem falar uma maneira bem comum, né? Ela tem pouco QI, tem um QI baixo. Não, às vezes ela tem um problema. Sim, exatamente. E assim, todos são capazes de aprender, né? Cada um no seu ritmo, mas todos são capazes, com paciência, com intervenção correta, com estímulo, com o método adequado, todos são capazes de aprender. E não existe essa questão de uma criança que é burra ou mais inteligente, enfim. Todos estão no processo de desenvolvimento. Então, basta ter um auxílio adequado. Agora, algumas crianças fazem
passam por um processo de várias cirurgias quando elas nascem com aquele lábio leporino, né? Que é toda uma estrutura física Sim. que vai impedir ou prejudicar a fala, a comunicação daquela criança. Nesses casos, o fonoaudiólogo também ele é vital para o desenvolvimento ou só depois de todo o processo de cirurgia que começa o trabalho? Bastante. Durante todo o processo, né, o fonoaudiólogo é um profissional que é crucial para esse desenvolvimento, né, para pré e o pós-cirúrgico. Então, e não é só uma cirurgia, né? Às vezes são algumas, às né? vezes, né, tem que passar por algumas fases. Então, assim, o profissional fonoaudiólogo, ele é importantíssimo nessas fases. Tá aí. Agora, a gente, com crianças, a gente percebe que um fala uma palavra errada, né? Troca o R pelo L. Quais são as trocas mais comuns que você recebe? O R pelo L. Esse né? daí... É a ausência do R, que a gente chama assim, né? Que a questão do R de barata, que é o TEP, né? É o calinho, né? Do fonoaudiólogo, porque é um som bem difícil, é um som mais rebuscado, onde a criança precisa ter uma maturidade orofacial, uma maturidade também de entendimento, né? Para executar os exercícios e fazer as manobras para poder falar o R. É então, aquele assim, barata, esse R? Isso, que às vezes sai para um bauata, bata, né, balata, como cebolinha. E quando a criança é muito pequena, todo mundo acha, que bonitinho, falou baata, balata. A pessoa acha que é só a criança que não consegue falar. Deu um nomezinho, todo mundo riu, brincou, mas... algum problema pode estar escondido aí. Então, aí depende da idade da criança, porque o R, né, de barata, ele é consolidado a partir dos 4 anos e meio. A criança já deve estar ali falando. Antes disso, ela está num processo de maturação. Isso não quer dizer que a gente vai enfatizar esse bauata que a criança vai falar. Sim. Mas a gente vai entender que ela quis dizer barata e vai... reforçar para ela, você viu a barata? Nossa, e a barata fugiu. Esse som vai ficando registrado, esse né? bombardeamento auditivo, para que ela consiga já intrinsecamente entender que tem um sonzinho que ela não consegue ainda falar, mas existe. Existe, exatamente. Outro caso que as crianças às vezes têm uma certa dificuldade e vou falar com uma questão de patologia física, estrutura física, né? Que é aquela língua presa. Sim. Como é que funciona isso? A língua presa também acaba batendo na porta do seu consultório ou, olha, é língua presa, se não operou, se não fez a pequena, é uma cirurgia pequena, né? Isso, é uma mas se não fez, vai continuar falando assim para toda a vida. Sim, o ideal é que se faça, né, com o ortodontista especializado, essa incisãozinha. Quem faz essa cirurgia é o ortodontista. O ortodontista, para que solte, né, essa linguinha que está presa, porque tem casos que a língua é muito presa. Então, atrapalha até a criança na parte da alimentação, da deglutição, interfere não só na fala, mas em outras etapas que são importantes para a criança, né, como a questão da alimentação. E a gente percebe que as crianças, quando elas não conseguem se comunicar ou quando não tratam, chega na adolescência ou na pré-adolescência, ela acaba se tornando alvo de chacota, bullying. E isso é preocupante. Por isso que é sempre importante o programa de informação nas escolas, né, nos lugares que tenham ali a comunidade, né, que tenham crianças, para trazer essa informação, né, que a criança tem alguma questão que está trabalhando e que não é bacana rir, não é bacana zombar, sim, né, sim. enfim, porque isso emocionalmente mexe muito com a criança, né, então pode trazer alguns problemas sérios no futuro. E acaba afetando o cognitivo, né, emoções. Sim, e claro. às vezes o buraco é muito mais fundo. Exatamente, a autoestima também acaba sendo ali prejudicada também. A
gente falou da questão do R, de barata, né, Sim. que é um problema, e a troca do R pelo L, que é comum. Sim. Esses são os dois casos que mais batem no seu consultório? Então, eu trabalho muito, assim, os que mais batem são as crianças que têm um atraso na fala, né? Vem para mim com esse diagnóstico. Crianças pequenas, com 3 anos, que ainda não desenvolveu a fala da maneira que deveria se desenvolver. Crianças, só para a gente conseguir Sim. entender, Uhum. crianças com 3 anos fala normalmente. Às vezes tem que mandar ficar quieto, que não aguenta, né, ficar ouvindo falar mais. Isso. Porém, quando está com atraso de fala, ele fala palavras soltas. Também, né? Ou ele se comunica com palavras soltas, ou por gestos, muitas vezes, ou tem uma alteração, um atraso na linguagem também. Então, tudo isso tem que ser investigado. E o fonoaudiólogo é o profissional mais apto. É quem vai pra definir isso. o diagnóstico para isso. Exatamente, nessa questão fonoaudiológica, né? Sim, de fala sim. em específico. É comum a gente ver pessoas que quando pega um filho, né? Tem um filho com 3 anos, 3 anos e meio, que não está falando muito, fala assim, isso aí é preguiçoso, qualquer dia desse começa a falar. Pois é. Qual é o risco disso? Então, é da criança não desenvolver adequadamente essa fala, né? Então, assim, a gente, como fonoaudiólogo hoje, a gente trabalha muito pela prevenção. Então, a avaliação, né, com o fonoaudiólogo, viu que tem alguma coisinha que, nossa, olha, tô achando isso diferente, tô achando que ele não está falando como deveria. Tem alguma dúvida? Procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, porque se não for nada, ok, maravilha, mas se for, já começa o processo de avaliação e intervenção com essa criança, né? Não se perde tempo, porque antigamente, né, era assim, esperar fazer 5 anos para falar, espera botar na escola, coloca na escola que vai resolver. Na escola resolve tudo, E não às é vezes bem só piora. assim. E não é bem assim, né? Porque a escola é um parceiro maravilhoso para desenvolver essa comunicação, essa linguagem da criança, porque as crianças estão ali nos pares, né? Com os pares. Então, para socialização, para conversar, para brincar, é um excelente lugar. Sim. Mas, se tiver questões, né, patológicas, se tiver questões mais sérias, então, assim, a escola não vai resolver, né? Então, tem que ser um profissional especializado, né, para poder lidar com essas situações e ver quais são os mecanismos mais eficazes para essa criança. Tem algum problema que você diagnostica na clínica, no consultório, que é de questão neurológica? Sim. E aí você vai ter que trabalhar em parceria com o neurologista? Com neuropediatra. Neuropediatra, é verdade, são crianças. Com a pediatria também, com a psicologia, né? Porque, assim, quando há um diagnóstico neurológico, né, e vem ou do psiquiatra, ou do neurologista, ou pediatra, tem que se ter um trabalho multi, né? Onde outras especialidades têm que estar ali abraçando aquela criança para ajudá-lo no desenvolvimento. Sim. Então, é uma parceria, né? É família. Eu costumo dizer assim, que o sucesso para a criança, independente de diagnóstico ou não, é uma parceria entre família, terapeuta e escola. Sim, verdade. É um tripé para aquilo desenvolver, para aquilo ir para frente, né? Porque se um não faz a sua parte, o tripé fica meio que cai. Isso, fica capenga, né? Então, se tiver esses 3 pilares fortalecidos, é garantia de sucesso para a criança. O problema é que, nesses casos, o que cai é a vida da criança. Exatamente. Né? Que não tem noção, não consegue resolver nada sozinha, depende completamente de algum responsável. Exatamente. Então, por isso que é tão importante sempre estar em contato, né? Terapeutas, entre terapeutas e com a escola e com a família. A gente está de mãos dadas ali, falando uma linguagem só em pró àquela criança. Cada um com a sua parte, né, para contribuir com esse desenvolvimento. Aline, Sim. A gente tem várias coisas para falar de problemas que podemos ter na fala, Sim. né? Como o seu foco e seu trabalho é com crianças, eu imagino que às vezes você tem que descobrir ainda o problema da criança para depois tratar. Quando chega um adulto, ele já fala, tem a língua presa, eu não consigo, eu falo assim. Com criança não tem isso. Não tem isso. O que a gente faz é uma anamnese, uma entrevista inicial com os pais, para a gente traçar, né,
o que está acontecendo com essa criança, o que essa família está observando, ou veio de um encaminhamento de uma escola, ou veio de encaminhamento de um outro colega profissional, enfim. Então, a gente faz um questionário com a família para traçar, né, todo o desenvolvimento da criança, desde a gestação até os dias atuais. Então, a gente consegue entender um pouquinho o que está acontecendo. Mas a gente só vai ter a certeza mesmo depois do processo da avaliação que fazemos após a anamnese. Então, Entendi. às vezes a família chega com um problema, mas tem outros ali para ser trabalhados e resolvidos. Às vezes a coisa pode ser por um trauma que a criança viu ou presenciou uma cena não adequada para ela, de violência, a criança trava, para de falar e vai chegar para você e falar assim, você tem que resolver aí, ó, não está falando nada. E aí a gente tem que ter o acompanhamento também do colega psicólogo, né? Não é só jogar a bomba em cima da fono e achar que se resolve. Tem toda uma investigação, Sim, né? claro, com certeza. Toda uma investigação, tanto com os médicos, com os outros especialistas. Você já teve que ligar para outros profissionais para discutir o problema? Não discutir de brigar, mas discutir o assunto com outro profissional? Sempre, a gente tem que estar sempre ali, né, em comunicação, para saber como é que está o andamento do caso com o tal profissional, o que a gente pode ajudar, também como o outro profissional nos pode ajudar também, né, com essa criança. Então, uma troca, né? Tem que ter essa troca, senão fica muito complicado. Bacana. Agora, é um tratamento que algumas pessoas conseguem fazer, né? E tem outras pessoas que não conseguem, até percebem que precisam e não conseguem. No Brasil, a gente tem um sistema único de saúde, que é o SUS, e existem fonoaudiólogos também no sistema único que atendem, não é? Sim, com certeza. Mas a indicação precisa ser pelo pediatra? Então, eu não sei como funciona do Sistema Único de Saúde, porque eu não trabalho, né? Mas para chegar para você... Mas para mim, não, a família pode vir a mim conversar, né, tendo o encaminhamento ou não, e a gente vai estar ali trabalhando dentro desse caso. Ah, entendi. Então, os próprios pais podem perceber que, olha, meu filho precisa de um fono. Exatamente, ou a escola pode relatar para essa família, e aí então essa família vir procurar ou o próprio pediatra, ou outro especialista que a família foi, e aí, olha, está acontecendo isso, é bom investigar. Mas então, é muito comum a escola perceber essas questões, né? Sim, bastante comum. A escola, assim, é uma parceira porque às vezes o médico, o pediatra, ele fica com a criança por tão pouco tempo, né, que a criança às vezes nem fala no consultório. Exatamente, é verdade, é verdade. Um problema de dicção, um problema de atraso de fala, né, de linguagem e tudo mais. Mas a escola é muito certeira nessas questões, Sim, né? é verdade, faz os encaminhamentos, porque está a maior parte, né, do dia com a criança, então está vivenciando ali no dia a dia. Agora, triste é quando os pais ouvem da escola... Pois é. E acham que, sabe de nada, quem sabe do meu filho sou eu. É verdade. O que eu já ouvi de pessoas que receberam um feedback da escola, de crianças atípicas com TEA, né, o transtorno de espectro autista, e os pais negligenciaram. Não, ele não tem nada. E não foi ao médico também para fechar um diagnóstico. Sim. E, às vezes, os profissionais da educação até se posicionam, né? Falam, apontam a questão, mas muitos pais, às vezes, não dão essa credibilidade e nem ouvidos. Exatamente, porque vai pontuar algumas questões, né? Embora nesses casos de TEA não é nosso dever fechar dar o diagnóstico, né? A gente contribui com esse diagnóstico, mas quem fecha esse diagnóstico é o psicólogo, o psiquiatra, né? E o neurologista, neuropediatra, enfim, né? São a área médica. Mas a gente consegue, né, ver alguns pontos que podem sinalizar alguma questão que precisa ser mais... E apontar para os pais, né? Acho que são os mais interessados na saúde e bem-estar da criança. Exatamente, né? Exatamente. Então, os pais são também nossos parceiros, né? É verdade. Nessa estrada. Olha, tem algumas perguntas que vão aparecer aqui no telão para a gente poder conversar um pouquinho. Tá certo. Joga a primeira aí na tela para mim, deixa eu ver.
como a fonoaudiologia pode ajudar crianças com transtorno de espectro autista? É um público bem específico. Sim. E a gente tem tido um crescimento no número de diagnósticos, né, de TEA. Sim. Crianças que, mas na minha época não tinha tantos casos assim, mas agora está sendo algo muito constante. Exatamente. Né? E, infelizmente, o crescimento dessa população não foi acompanhado pelo crescimento de profissionais se debruçando sobre isso. Né? Aí vem muitos pacientes e, às vezes, poucos profissionais especialistas em TEA, né? Que é uma outra maneira de manuseio. Sim, né? sim. Hoje, né, felizmente, a informação, né, devido à internet, enfim, televisão, ela está sendo maior, elevada, né? Sim, verdade. Então, as pessoas estão tendo mais informações, né? Até os pais também estão tendo mais conhecimento a respeito. E os profissionais, vendo essa demanda também, estão se especializando e estudando cada vez mais, porque é um grupo que está crescendo, né? Sendo com diagnósticos, né, cada vez mais assertivos, Sim. então necessitando cada vez mais de profissionais que tenham experiência, né, com o autismo. Uma certa vez a gente recebeu aqui uma nutricionista que atende crianças atípicas, Sim. né? E ela trouxe uma realidade que às vezes a criança com TEA, ela tem uma dificuldade de aceitar novos sabores, novas texturas no alimento. E aí ela falou um pouco do processo, como faz para inserir uma fruta, né, para a criança poder comer. Isso faz parte, é importante para ela. Como a fonoaudiologia contribui, como é que é o trabalho? Você pode descrever assim, algum caso que você passou ou esteja enfrentando agora, né, para poder lidar com o paciente? É um trabalho, como é com criança, é um trabalho bem lúdico. Bem lúdico, com brinquedos, brincadeiras, né? Algo que seja motivador, né, para a criança. Porque o mais importante é ver a criança motivada a fazer alguma coisa. Então, a gente busca muito o que motiva essa criança. Você tem que envolvê-la. Exatamente. E também buscar essa conexão com a criança, né? Então, é todo um processo, né, de entrosamento. Você tem que ser simpático, empático, tem que... Você tem que conquistar a confiança da criança. Então, assim, através de técnicas, né, mais específicas dentro da fonoaudiologia, a gente consegue desenvolver esse trabalho junto com o lúdico, né, com os brinquedos, com os jogos, tudo isso, né, de acordo com, vamos dizer assim, o gosto da criança, né, as preferências da criança. Então, na anamnese, eu pergunto muito para a mãe o que ele gosta de brincar, quais são os personagens favoritos, né, o que ele gosta de assistir na televisão, porque aí eu vou fazendo ali, né, todo Você vai um descrevendo o apanhado. perfil, né? Exatamente. Então, tem crianças que adoram a Peppa, então eu vou pela linha do personagem, né, com brinquedos, com desenhos, com estruturas que possam me aproximar cada vez mais dessa criança e aí tentar ali puxar dela uma palavra, um som, né, dependendo da dificuldade de cada criança. Pois é, o TEA tem uma particularidade, né? Porque é 1, 2 ou 3, né, níveis de dependência. Sim. Né? E alguns conseguem desenvolver a fala, né? Outros têm um pouco mais de dificuldade, outros têm muita dificuldade na fala. Então, não existe uma receita de bolo para isso. Não tem. Receita de bolo não existe, porque cada criança é uma criança, embora tenha o mesmo diagnóstico, às vezes o mesmo nível, mas cada criança tem a sua particularidade, tem a sua personalidade, então, assim, tem a sua maturidade. Então, não tem como ter uma receita de bolo. Então, por exemplo, uma criança que eu trabalho um brinquedo, a outra talvez não vai aceitar aquele brinquedo. Uma criança que eu vou trabalhar uma técnica
mas que a outra criança não vai aceitar aquela técnica. Então, é todo um atendimento personalizado, onde a gente vê qual é o método mais específico para aquela criança, né? Qual é a estratégia que eu posso utilizar com aquela criança que ela vai aceitar. Se ela aceita toque, se ela não aceita toque, para poder mexer na boquinha, se ela tem um contato visual comigo, como é esse contato, né? Para ela me observar, né? Nas situações. Então, varia bastante. Imagino. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Certo. Joga aí na tela. Quais sinais podem indicar que uma criança precisa de avaliação fonoaudióloga? Ou fonoaudiológica? Sim, assim, bebês que balbuciam pouco, crianças que pouco falam. Mas é tímida. Então, precisa ser investigado, porque se for só uma timidez, né? Em algum momento ela vai falar. Porque falar é algo essencial, né? Uma ação essencial, é natural do ser humano, né? Desenvolver essa fala. A criança pode até falar pouco quando ela está perto de pessoas que ela não conhece, Exatamente. né? Mas com aqueles que são Isso, bem que eles próximos. são próximos, né? Então, assim, não existe, essa criança é preguiçosa, ela não fala porque ela não quer. Não existe isso. Há ali uma dificuldade, algo que está impedindo a ela de falar, e a gente precisa descobrir o que está acontecendo. Então, assim, crianças que não compreendem, percebe-se que não escuta muito o que a mãe fala, ou não compreendem aquilo que é falado com ela. Tem alguma coisa, algum teste bem caseiro que as pessoas podem fazer em casa com os filhos para essa questão de audição? Sim, a criança de costas, né, no momento brincando ou fazendo alguma coisa, e a mãe chamar a criança, fulano, Joaquim. Essa criança automaticamente vai Uma hora olhar. ela tem que virar. Ela vai olhar, né? Então, assim, Joaquim, você quer comer maçã? Ela precisa te dar alguma resposta. Se sim, se não, né? Se depois, ou se ela quer comer uma outra coisa. Ou então faz um teste bem mais tecnológico, né? Joaquim, olha o YouTube. Ah, é verdade. Ele vai olhar rápido. Ah, isso mesmo. Se for uma criança um pouquinho maior, você fala assim, Joaquim, vou mandar um Pix. Na hora, vira, né? Hoje pela manhã eu estava com a minha sobrinha e eu falei assim, olha, você tem que ver, tá vendo como é que eu trago aqui o café da sua tia? Então, você tem que, quando você crescer, né, e for casar com alguém, ele tem que trazer para você o seu café da manhã. Ela, não, ele tem que me dar Pix. Olha! Tem que me dar dinheiro. Eu falei assim, que isso, gente? A situação tá sinistra agora. Vamos para mais uma pergunta aí. Vamos. Joga na tela, vai. Vamos. Como os pais podem apoiar o desenvolvimento da fala e da linguagem em casa? Você falou que tem um pilar, né? A família, o terapeuta e a escola. Exatamente. Né? Como é que a família atua? Então, eu sei que hoje o dia a dia é muito corrido das famílias, né? Então, é importante criar ali um tempinho durante o dia para estar conversando com essa criança, né? Com momentos de brincadeira, ludicidade, contando uma história de um livro, cantando uma música, fazendo uma brincadeira com jogos, com interação, onde a criança vai estar ali desenvolvendo uma narrativa, desenvolvendo uma compreensão, desenvolvendo uma atenção. Então, assim, cantar juntos, dançarem juntos. Então, todo esse movimento de interação, de conexão, faz com que a criança se desenvolva. Então, ela vai querer falar, ela vai querer conversar, ela vai querer cantar. Sim. Então, isso é uma forma de estar ali estimulando. É a família ser família, né? Exatamente. Não tem nenhuma fórmula mágica. Sentar no chão, brincar de carrinho, brincar de boneca, brincar de comidinha, essas questões lúdicas, colocar ludicidade, brincadeira, porque assim, a brincadeira nada mais é do que o ensaio que a criança faz para a vida real. Sim. Então, se a gente brinca de comidinha com a criança, ela está ensaiando como é que se faz a comida, como que se serve uma comida, o que a gente pode cozinhar, o que a gente pode fazer para beber, quem vai beber primeiro, o que você gosta de comer. Então, a gente ali numa brincadeira, a gente está conversando com a criança, dando para ela vocabulário, né, expandindo essa linguagem. Então, numa brincadeira com bola, eu jogo, você joga, agora a gente vai chutar, agora a gente vai jogar para cima, agora a gente vai jogar na cesta. Então, tudo isso a gente está contribuindo
contribuindo para a compreensão da criança, né, para esse movimento da criança. E isso faz com quem? Com os pares, sejam as outras crianças, sejam os irmãos, sejam os primos, sejam os pais, que é tão importante nesse engajamento, né? É que muitos deles terceirizam isso para os professores ou para terapeutas, né? Infelizmente. Isso é um problema. Vamos mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem aqui mais uma pergunta. Tem. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos fonoaudiólogos no atendimento à criança? Você já falou do R de barata, né? E do R pelo L. Tem esses dois ou tem algum outro que, olha, esse daí quando chega é quase que padrão? Então, eu observo muito as questões assim de comportamento também, né? Quando a criança tem um comportamento mais agitado, quando ela tem um comportamento mais rígido, onde ela não aceita certas situações, certas estratégias, certos métodos, certas brincadeiras, enfim. Qualquer intervenção sua, ela Exatamente. resiste. Então, assim, eu acho que o desafio maior quando trabalha com criança é buscar a confiança dela, é se conectar com ela. Porque quando você consegue se conectar, né, quando você consegue ali criar uma confiança, né? O que eu falo para as minhas crianças, independente se ela tenha 1, 2 anos, eu estou aqui porque eu sou sua amiga, eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, aqui não tem eu mando, você obedece. Aqui a gente tem uma ajuda mútua. Então, você também vai me ajudar a te ajudar, você vai me ensinar a te ajudar. Então, por onde a gente pode começar? Então, eu deixo a criança também um pouco mais, assim, livre à vontade para que ela possa me sinalizar por onde eu posso ir. Então, ela eu não acho é só que... passiva, né? Exatamente, ela é ativa no processo. Porque é o que eu converso com os pais, né? A gente, na sociedade, a gente não tem só um papel de ficar recebendo informações ou recebendo comandos. A gente tem essa troca. Eu falo, você fala. Eu faço e você faz. Então, é uma via de mão dupla. Então, é isso que eu tento reproduzir e ensinar as minhas crianças em terapia, né? Que é respeitar o limite de cada uma. Então, assim, eu acho que o maior desafio, eu falo por mim, enquanto fonoaudióloga, não é nem o diagnóstico, mas é permitir que a criança me deixe acessá-la. Então, porque isso é um desafio. É um desafio. Trabalhar... Primeiro que o profissional é estranho para a criança. Exatamente, isso. E assim, e quando a gente trabalha com fala, quando a gente trabalha com comunicação, com linguagem, são muitos exercícios assim, de repetições para a criança automatizar. Então, às vezes, o exercício vai ser um pouco massivo para aquela criança. Então, o nosso desafio é colocar ludicidade para que a criança ela repita, para que aquela criança faça o que tem que fazer, mas que se divirta ao mesmo tempo. Então, esse para mim é o maior desafio, é fazer com que a criança se desenvolva se divertindo. E para que ela queira voltar, né? Exatamente. Porque já pensou toda semana ir num lugar que a criança não gosta? Isso é um desafio também, porque a criança, ela sabe da dificuldade dela, por mais que ela seja pequenininha, ela tem essa vai apertar o calo dela toda semana, né? Então, eu preciso equilibrar, né, entre estar ali apertando o calo dela, né, mas fazendo algo que ela gosta. Então, assim, é uma troca. Então, para mim, enquanto profissional, o maior desafio é esse. Tá aí, olha... Interessantíssimo, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. O tempo passa muito rápido quando a gente conversa. Já acabou. Meu Deus! Por incrível que pareça, tinha várias coisas na minha cabeça ainda para a gente perguntar aqui. Mas a Aline Casati é fonoaudióloga infantil, está com a gente hoje aqui, tirou várias dúvidas, esclareceu muitas coisas. E você que quer acompanhá-la e seguir, né, as dicas e tirar dúvidas também, qual a sua rede social que você quer deixar para a gente? Então, a minha rede social é Fono Aline Casati, Casati. Então, na minha rede, eu
coloco um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, como fonoaudióloga na fonoterapia com as crianças, e também eu dou dicas de recursos, de estratégias, né, informações sobre o desenvolvimento infantil, como pode contribuir para progredir a sua criança. Perfeito. Tá aí, ó, aqui na tela, você segue lá, acompanha, vai ser muito bom. Se tiver dúvidas aí, dona Aline Casati, tá aí aberta, né, para poder tirar dúvidas e esclarecer o que você precisa aí sobre fonoaudiologia infantil. Eu vou marcar uma consulta, eu sei que você só atende criança, vamos acabar para eu conseguir falar essa palavra rápido, isso aí, né, enfim. É um trava-língua, né? Pois é igual aquele otorrinolaringologista, né? Mas eu achei esse mais fácil do que o fonoaudiologia, né? Mas enfim, Aline, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. Adorei. Sucesso com todos os seus pacientes, que eles cresçam aí e consigam alcançar esse objetivo. Obrigada. Que você é a primeira que está ali junto com eles para trilhar esse caminho. Obrigada, é o meu desafio.